Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre família e vai ser uma aula importantíssima. É um assunto muito difícil falar sobre família. Por quê? Primeiro porque todo mundo tem família, e a família não é o tipo de relação que a gente consegue descartar. Quando a gente fala de família, não tem como você trocar de família. A família é algo que você nasce dentro de uma família, você ao longo da vida desenvolve relações com aquela família. Depois de um tempo você tem um certo dever de ir se afastando daquela família. Olha só como é que funciona. Funciona assim, você nasce dentro de uma família. Você cresce dentro de uma família. Chega um ponto em que você cresce para além da sua família. Ou seja, você tem um apoio ali, mas você forma a sua própria família. Geralmente esse é o ciclo da vida, correto? Então tem aquele momento em que você cresce para além da sua família, você vai morar sozinho, você consegue um emprego, você casa, você vai morar com o seu marido, com a sua esposa, e aí você começa a formar a sua própria família, quando você tem filhos, né, ou adota, ou enfim, você monta uma família. Esse movimento, esses 4 pontos aqui, no geral, acontecem na vida de todo ser humano, tá? Tem muita oportunidade para muita coisa dar errado aí nesses pontos, né? E também tem muita oportunidade para coisa dar certo. A família é um daqueles ambientes que pode... A família é um ambiente, tá? Como assim a família é um ambiente? Ela é um ambiente porque ela é como o solo onde você germina e floresce, né? Ela é um ambiente porque os seus pais te dão proteção, te dão educação, te dão condições para ser alguma coisa. Você já percebeu que quando os pais falam dos filhos, eles falam assim: eu sempre quis dar as melhores condições para o meu filho. Por que eles usam essa palavra condições? Porque eles sabem que a família é um ambiente. O ambiente, ele dá condições favoráveis para a plantinha se desenvolver, né? Então a família é um ambiente que pode fortalecer o ser humano ou enfraquecê-lo mortalmente. Mortalmente é um exagero porque você não está condenado, mas vamos dizer assim, intensamente. Qual que é o grande impacto da família na formação do seu imaginário, da sua saúde mental, da sua identidade? Tem a ver com o seguinte, olha só. Acontece que a família é o ambiente onde você passa a maior parte dos seus anos frágeis. Como assim, Henrique, os seus anos frágeis? Existe uma época da nossa vida, basicamente do 0 aos, vamos dizer, 16 anos de idade, em que a gente é mais frágil do que no resto da vida, correto? Como assim você é mais frágil do que no resto da vida? O que acontece é que quando você é uma criança, quando você é um pré-adolescente, você sabe que as coisas impactam mais, correto? Quando você é criança e pré-adolescente, você está fazendo perguntas sobre você mesmo o tempo todo. Henrique, as perguntas que eu faço são: como eu vou para um emprego melhor, né? Então as perguntas: como eu vou para um emprego melhor? Como eu crio bem meus filhos? Essas são as perguntas que a gente faz quando a gente já tem uma identidade formada, ou pelo menos mais ou menos formada. Só que do 0 aos 16 anos, as perguntas que a gente faz é tipo assim, quem sou eu? Para que eu sirvo? O que é uma família? Correto? O que é o casamento? Em quem eu posso confiar? Agora, a gente não se faz essas perguntas em outros momentos da vida. A não ser que a gente esteja passando por uma crise existencial, correto? A gente faz essas perguntas ao longo da vida, principalmente em momentos de crise, né? Se tá tudo mais ou menos bem, você tem uma identidade formada, você não tá se perguntando isso aqui. Você tá se perguntando coisas mais práticas, né?
para qual próximo trabalho eu vou, o que eu faço da minha vida, etc, etc. Agora, a pessoa dos 0 aos 16 anos se pergunta isso o tempo todo, né? E a forma como a família trata a pessoa vai responder essas perguntas, certo? Então, talvez muitas das respostas dessas perguntas aqui sejam resultado do que você aprendeu com a sua família, correto? Então, talvez a sua família tenha ensinado você, né? A pergunta é quem sou eu? Talvez a família tenha ensinado você que você é uma pessoa muito especial e diferente de todos. Às vezes a família ensina que você é o culpado por tudo de errado que acontece. Às vezes a família ensina que você é um malandro que só sabe enganar os outros. Às vezes a família ensina você, sei lá, que você é uma pessoa com potencial, mas que desperdiça ele. Ou às vezes a família ensina coisas que são muito saudáveis. A família ensina que você tem medo, mas é corajoso. Ensina que você é uma pessoa dedicada e que apoia os outros, sei lá. A gente aprende com o jeito como os nossos pais nos tratam, o jeito como os nossos irmãos nos tratam. A gente começa a responder essas perguntas, correto? Algumas pessoas que sofreram traumas na infância, especialmente pessoas que foram abusadas fisicamente, verbalmente, sexualmente, muitas vezes ao longo da vida, essas pessoas muitas vezes acabam tendo uma ideia errada de quem elas são. Eu digo errada no sentido até mais pragmático da coisa, no sentido de uma ideia que deixa elas ainda mais paralisadas. Quando a gente se pergunta o que é uma família, a gente usa muito como modelo os nossos pais. Agora, muitas vezes a família serve como modelo oposto, né? Nossa, eu não quero ter o casamento que meus pais tiveram. Mas de qualquer forma, seja como um modelo oposto ou como algo que você está buscando, a vivência que você viu, que você teve com os seus pais, se torna a referência de família que você tem. Você precisa desenvolver uma independência prática da sua família, tá? E eu vou adicionar aqui, você precisa desenvolver uma independência prática, emocional, financeira, beleza? E financeira da sua família. Você precisa. Agora, é muito importante que você não confunda independência com rejeição, tá? Quando você é adulto, você não precisa mais contar tudo para os seus pais. A sua mãe quer se meter no seu relacionamento, sendo bem sincero com você, porque você fica falando do seu relacionamento com a sua mãe. Para de falar. Ah, meus pais querem dar pitaco no meu dinheiro. Por que você se sente na obrigação de falar sobre dinheiro com os seus pais? Meu tio não concorda com a minha opinião política. Por que você se sente na obrigação de compartilhar a sua opinião política? Muitas vezes as queixas de que a minha família é enxerida, na verdade lá no fundo elas escondem um problema que é você fala demais da sua vida para sua família. Você não é obrigado a ser amigo da sua mãe ou amigo do seu pai depois de adulto, tá? E adulto eu quero dizer aqui, se você tem 17, 18 anos, você já é adulto, entendeu? A relação que você deve ter com os seus pais, você é livre para escolher, entendeu? Só que existe um movimento natural da vida, que é esse movimento aqui. Crescer para além da família e formar a sua própria família. Agora, o que a gente vê, infelizmente, hoje em dia, é muita gente não fazendo esse movimento aqui. E aí reclama, né, que a família é muito enxerida. O adulto, ele arca com as consequências das suas decisões. Certo?
O adulto arca com as consequências das suas decisões. Então, muitas vezes o que acontece é que você ainda não arca com as consequências das suas decisões e os seus pais, eles acabam sendo meio controladores. Os pais acabam sendo controladores. Olha aqui. Porque eles sabem que vai sobrar para eles. Como eu faço para os meus pais pararem de me enxergar como uma criança? Olha, a resposta é muito simples e eu mesmo já tive que passar por esse processo na minha vida. É que você tem que parar de se comportar como uma criança. Mas como assim, Henrique? Eu não me comporto como uma criança, eu sou um adulto, eu me visto como um adulto, etc, etc. Só que tem algumas coisas que definem o que é uma criança. E o que define o que é uma criança... O que é a definição da criança, cara? O que define a criança é o comportamento de dependência. Porque uma criança, ela é 100% dependente dos pais, correto? E cada vez mais a gente tem histórias de adultos que vivem com os pais, né? Adultos que poderiam estar aí ganhando o mundo, formando as suas próprias famílias e estão com os pais. E até depois que a gente fica mais velho, tipo, às vezes é normal o filho voltar para casa dos pais para cuidar dos pais, né? Isso é super normal. Mas o que tem por trás dessas frases aqui? O que tem por trás dessas frases aqui é trocar a independência pelo conforto. É isso, gente. O que tem por trás de todas essas frases? É uma troca. Eu sou mais dependente de alguém e eu troco isso pelo conforto que essa pessoa me dá. Agora, beleza. Você troca a independência pelo conforto pelos primeiros 18, 20 anos da sua vida, muitas vezes, né? Agora, será que você nunca vai escolher a independência? Antigamente a gente tinha a sensação de que a vida é uma aventura. A vida é uma aventura. Todo mundo entendia isso, que a vida era uma aventura, entendeu? A pessoa nascia no interior e ela olhava para a família dela e agradecia a família, mas ela pensava assim, cara, eu vou me mudar para outra cidade, eu vou abrir minha empresa, eu vou achar a mulher da minha vida, eu vou fazer minha família, eu vou ter uma empresa com 200 funcionários. Ou a pessoa pensava assim, nossa, mas eu vou transformar essa fazenda aqui em outro negócio, eu vou me formar numa coisa, eu vou fundar alguma coisa, eu vou pro exército, eu vou pra guerra, sei lá. A gente tinha uma visão de que a vida era uma aventura, né? E eu acho que, infelizmente, algumas famílias não conseguem transmitir isso pros filhos. Mas eu sinto que muitas vezes você depender da sua família é você recusar a aventura da vida. Corte do cordão umbilical é simbólico. A gente precisa cortar o cordão umbilical em alguns momentos. Só que, claro, algumas mães adoram o fato de que os filhos dependam delas, né? Alguns pais adoram o fato de que o filho seja sustentado por ele, etc. Toda a situação de vida estressante é, vamos dizer assim, uma escola para aprender, para adquirir qualidades. E é interessante, gente, porque a gente hoje tem essa visão do que é ser feliz, que é uma visão que não tem muito a ver com qualidades, mas tem a ver com quantidades, correto? Então, hoje em dia, a gente tem uma visão de que a felicidade tem a ver com a quantidade de coisas e experiências que a gente tem. Certo? Então, eu viajo para vários lugares, eu faço várias coisas diferentes na minha vida, eu coleciono algumas coisinhas que eu gosto de fazer coleção, eu tenho 3 gatos, eu tenho 4 filhos, eu vou fazendo coleção de coisas e experiências. E isso é a felicidade. Eu consigo ordenar essas coisas na minha vida de um jeito que seja prazeroso. Agora, algumas pessoas vão dizer que não, a felicidade é a qualidade da experiência das coisas. Não é sobre comer muitos pratos, mas quando você estiver comendo, você está totalmente presente, saboreando aquele prato.
A definição de felicidade, por exemplo, de Sócrates, de Platão, dos filósofos e de muitas tradições religiosas também, mas se você for ver a tradição remonta até lá, a época de Sócrates e Aristóteles, eles diziam que a felicidade são, na verdade, as qualidades adquiridas do caráter. Ou seja, que a felicidade está justamente não na quantidade de coisas que você experimenta, nem em como você experimenta elas, mas o que você adquire para o seu caráter com base em tudo que você vive. Eu acho que cada vez mais a gente vai perceber que a felicidade está mais perto daqui do que daqui, mas que eu acho ainda que isso aqui talvez seja a forma mais alta de felicidade, mas não sei. Isso eu vou deixar para vocês decidirem, mas o legal é que você pode testar as três, né? Porque você pode, através da família, desenvolver essas qualidades do caráter. Você pode, através da família, aprender a apreciar as coisas simples. E também, através da família, você pode ter companhia para fazer muitas coisas. Eu acho que você deve sempre se perguntar, de uma forma muito honesta: eu, hoje, melhoro a minha família? Deixo ela contar? Ou pioro a minha família? O seu comportamento hoje, por exemplo, quando você está num almoço de família, e aí se você não tivesse naquele almoço, o clima da família, ele melhora ou piora se você não tivesse ali? Você está tornando aquela reunião de família melhor ou pior? Quando você vai num Natal na sua família, você está deixando o Natal mais divertido ou menos divertido? Porque, vamos ser sinceros, algumas ovelhas negras, na verdade, elas são luzes negras. Nem são negras as luzes, elas são luzes claras, fortes, que iluminam de verdade o negócio. Não está escurecendo, não está deixando a família mais nas trevas, vamos dizer assim, está iluminando. Então, a grande pergunta que você tem que se fazer é essa: eu hoje melhoro a minha família, deixo ela como tal, ou pioro a minha família? Como que a minha presença afeta os lugares, as situações, as pessoas? Eu acho que é isso. Gente, desculpem aqui se na live eu fui para todos os lugares e falei muitas coisas diferentes. Eu espero que tenha ajudado vocês. Obrigado por todos vocês que estavam acompanhando, adorei a companhia de vocês. Um beijo, perdão se eu fui para todos os lados aqui, mas adorei a conversa com vocês. Um beijo. Tchau.